Bem, gente, boa noite. Que o Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, seja com todos os corações aqui presentes, os que não estão aqui presentes, os familiares que não puderam vir, e em todos aqueles, os 4 quadrantes desse orbe que tem sob a tutela nosso mestre Jesus. A doutrina espírita, ela é calcada em 3 pilares, que eu costumo dizer que é um triângulo. A parte científica, a parte filosófica e a parte com aspectos religiosos, a moral do Cristo, ou aspecto da religião. Todos eles são importantes, e esse que vos fala no momento é mais chegado às causas morais que advêm do Evangelho, dos Evangelhos do Cristo, e o Evangelho segundo o Espiritismo deriva da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina, que trata das leis morais. Talvez por eu ser muito endividado com Cristo, devo ter andado lá na época dele e me escondi, como tantos, ou até blasfemei contra ele. Então a dívida é grande e eu sinto essa necessidade de falar das coisas dele com o olhar da doutrina espírita, claro. A nossa proposta para hoje, eu fui buscar no Evangelho de Mateus, antes chamado Levi, que era o cobrador de impostos lá da coletoria de Cafarnaum, de Jerusalém. E eu fui buscar no seu Evangelho, no capítulo 19, no versículos 16 a 24, que foi lido aqui, sei que todos ouviram com atenção, que é sobre essa passagem que nós vamos falar nessa noite. E deu para notar que fala ali de um encontro de um jovem rico, que a tradução diz mancebo, que é um sinônimo arcaico, mas para jovem, né? Esse jovem era muito rico e encontra com Jesus. O tema que eu dei para a nossa palestra de hoje é desapegar-se das coisas materiais. Uma necessidade. Porque desapegar das coisas materiais é uma coisa tão importante e necessária, sobretudo nos dias atuais, onde o consumismo é muito grande, né? As propagandas, as mídias, sempre as promoções, e a gente fica tentado a comprar aquilo que nem precisa, mas está em promoção, vamos comprar. Mas está no cartão, bota para 10 vezes. Depois usa uma vez e não usa mais. Isso, de certa forma, é apego. E a proposta de hoje é para a gente desapegar ou tentar compreender, fazer compreender da importância de desapegar. O apego aos bens materiais, patrimônio, dinheiro, fortuna, até mesmo o nosso intelecto privilegiado, que muitas vezes pessoas bem dotadas de uma inteligência pródiga, às vezes humilha aquele outro que é nécio, que não tem tanta facilidade em aprender certas coisas. Então, o apego até a nossa capacidade intelectual é uma coisa nociva. Além do apego excessivo, as pessoas que amamos, minha mulher, se não for minha, não será de ninguém. Não tem muita separação em que a pessoa não aceita um nem o outro, né? A mulher também diz, ele não é meu, não é de outra qualquer. Então, meu filho, minha mãe, meu irmão, ninguém é meu. Está meu, está nosso. Mulher não é propriedade do marido, marido não é propriedade da mulher, filho não é propriedade do pai. Todos temos uma missão e para vir para o mundo precisa, pelas regras das leis divinas, precisa da biologia física. Então precisa vir através do útero materno. Aí a mãezinha se apega pelo amor e diz, meu filho, usando um pronome possessivo. E, de linhas gerais, é meu filho, é minha mãe, mas não pode haver o excesso
nesse apego. Veja que não raro quando o filho bate asa, eu, por exemplo, tenho uma filha, a única filha que eu tenho 4 filhos, mas mulher é a primeira e única. E mora a 15 mil quilômetros daqui de Aracaju. Todo dia a gente se vê, né? Hoje pelo Zap e tal. Mas então, eu não sou apegado a ela. Eu disse, nunca vou aí, minha filha. O sonho é ser eu viva. Mas eu estou feliz que você disse que está feliz. Não vou lá porque é muito frio e eu gosto desse friozinho aqui, mas o de lá não. No inverno, ela me disse que comprar luva lá não é por número, é por grau. Me dá uma luva aí para menos 15 graus. Ah, eu quero uma luva para 20 graus negativo. Porque ela disse que já pegou 30 graus negativo. Se um congelador de uma geladeira é 0 graus, agora imagina 30 ou 20. Bom, mas isso eu estou dizendo para ver que a gente não deve se apegar. Eu amo minha filha, mas ela está longe. E eu digo, se eu desencarnar aqui, não vai dar tempo para você chegar, nem venha. Para quê? Para ir no cemitério botar uma flor lá no túmulo? Pense e olhe por mim lá que eu vou, talvez, ser mais importante para mim. Bom, então, o apego excessivo a tudo isso é um grande obstáculo à nossa evolução moral, à nossa evolução espiritual. E por ser um grande obstáculo, verdadeiro entrave mesmo, há, por conseguinte, a necessidade de nós nos desapegarmos e não, enfim, compreender, fazer um esforço para entender que certas coisas materiais não são membros da gente, não são apêndices do nosso corpo. São coisas passageiras, como aqui na vida tudo é passageiro. Né? Tem até um ditado que diz que o único que não é passageiro é no ônibus quando está a serviço, é o motorista. Porque fora isso ele também é passageiro quando está andando no outro ônibus que não está trabalhando. Então, as coisas materiais que são efêmeras, que nós somos apenas usufrutuários, não somos proprietários de nada, e usufrutuário é aquele que tem direito de uso e não de propriedade. Você é inquilino de um apartamento que você mora. Então você tem direito de uso, mas a propriedade é do dono que você paga todo mês a ele. O que é que levamos da vida quando desencarnamos? Apenas aquilo que trazemos quando aqui chegamos. Quando aportamos nessa nave chamada Terra, nesse planetinha azul, mas que é de provas e de expiações. Então, o que é que a gente leva? Aquilo que trouxemos, naturalmente acrescido daquilo que amealhamos, que adquirimos no trajeto, na caminhada. Então, esse somatório daquilo que a gente trouxe, mais o que nós adquirimos, construímos aqui, é o que levaremos. Feliz daqueles que construírem coisas boas. Senão, o que vai levar será menos ou nada, apenas o que trouxe, sem um acréscimo de nada. Aí não é bom esse regresso. Jesus e o mancebo rico. Foi o texto que foi lido aqui. Muito bonito aquele texto, né? É uma das tantas passagens lindas em que o Mestre Jesus ensina aos seus discípulos, mas também a nós todos em humanidade. Ele ensina o meio, o modo para nós chegarmos à perfeição, à nossa evolução maior. Ele não disse? Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está no céu. Claro que é a perfeição relativa. Ninguém será perfeito como Deus, senão todos seríamos deuses. Mas na perfeição máxima que nos é permitido chegar. Então, quando Jesus falava para aquele povo, para os discípulos, ele estava falando ali e ecoa em nossos ouvidos nos dias de hoje. Porque as palavras, os ensinamentos de Jesus são tão profundos que nos dias de hoje, mais de 2000 anos,
É como se houvesse vamos usar uma linguagem moderna aqui, da rapaziada aí dos smartphones, é como se houvesse um upgrade, ou seja, uma atualização diária. Não vê nos smartphones, né? A atualização tem que baixar para atualizar o software, e vai ficando mais entupido, pesado, né? Mas tem que atualizar. Jesus não. É como se o upgrade está sendo feito diariamente. Para qualquer coisa que você precisar, se buscar no Evangelho, tem uma coisa atual. Na linguagem daquele tempo, mas se aplica aos dias de hoje. É só fazer o transporte dos tempos, não é? Bom, esse episódio, Jesus ali estava ensinando, era uma verdadeira aula. Então vamos dizer que a aula daquele dia era sobre desapego aos bens materiais e a importância de valorizarmos mais as coisas espirituais e menos as materiais. Esse episódio nós encontramos nos evangelhos de Mateus, no de Lucas, que era médico, e também no de Marcos, ou seja, nos 3 evangelhos sinóticos, que são esses 3. O de João não consta, mas nesses 3 evangelhos é onde nós encontramos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lido aqui, no capítulo 16, nos itens 1 e 2. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma vantagem sobre os textos bíblicos, que ele é acrescido de comentários, tanto feito por Allan Kardec, que era o professor Hippolyte Léon Dionysado Rivaio, um pedagogo francês da cidade de Lyon, codificador da doutrina, e também tem comentários dos espíritos superiores que o ajudaram na codificação da doutrina. Então, ele tem explicações muito, digamos, abalizadas e mais elásticas, mais ampliadas, e com uma linguagem não enigmática, que muitas vezes estão nos evangelhos canônicos. No item 1 do capítulo 16, nós vamos encontrar Lucas contando que Jesus disse que nenhum servo pode servir a 2 senhores. Foi o primeiro que foi lido, não é? Porque ele diz, que Jesus disse, que se você vai servir a 2 senhores, ou vai odiar a um e desprezar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. E ele arremata dizendo, não se pode, portanto, servir a Deus e a Mamon. Mamon, numa linguagem simbólica, metafórica, era o símbolo da riqueza, do dinheiro, da fortuna. Aí ele está dizendo, não se pode servir a Deus e tão apegado à fortuna. O exemplo do mancebo rico, que era um jovem muito rico, tinha muitos haveres. Então, o que é que diz esse jovem quando encontra com Jesus? Pergunta o que é que teria que fazer para ir para o céu, na linguagem ortodoxa da Bíblia, para ganhar a vida eterna, não é? Então, já no item 2 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou dizendo assim, e vou fazer uma pergunta aqui, fazer uma pausa. Quem aqui na plateia tem Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Por favor, levante a mão. Gente, muito obrigado. Agora a pergunta complementar, viu? Espírito é assim, tem cada uma. Desses que levantaram a mão, que tem o Evangelho, parabéns. Todos leem, assim, constantemente? Ou... Não pode mentir, viu? Se enganar o palestrante, tem alguém que a gente não está vendo que está vendo vocês. Bom, mas não é para censurar ninguém. Eu passei também anos só tendo em casa. As traças não liam, eu resolvi um dia ler. Bom, e o Evangelho no lar, não vou nem perguntar quem faz, que todos aqui fazem, né? Misericórdia. Mas façam. É bom. É uma vacina contra qualquer investida das trevas na casa da gente. Pense que é Jesus ali no meio. Ó. E ele não disse? Quando tiverem reunidos mais de 2 em meu nome, ali eu estarei no meio. Olha, ele disse no meio. Não foi de lado assistindo, não.
É muito bom, gente. O Evangelho no lar. E quando fizer, não pare mais não. É um compromisso. Olha, eu quando viajo, levo meu kit de viagem, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, pequeno. Estou no hotel. Onde tiver, 7 horas, vamos, minha filha, para lá. No hotel, pego um copinho com água, que sempre tem no frigobar, né? Faço o Evangelho, meia horinha depois desse e vou passear. Toda vez a viagem é sempre bacana, não tem problema. Bom, então, nesse encontro, no capítulo 2 do Evangelho, no capítulo 16, no item 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, eu ia falando que eu digo isso para estimular que as pessoas leiam. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E ninguém pode se instruir se não ler, se não estudar. Espírita precisa, deve ler. Porque é assim que vai entendendo. Ah, deixa eu ver. Beto falou lá, capítulo 16, item 1 e 2, eu vou ler. Aí lê. Nem que ele falou certo, mas tem mais coisa, aí lê mais. Gostei, o item 3, esse capítulo é uma pérola. E o 17 também. E o 15, idem. Então, gente, é para a gente ler. Eu já li esse Evangelho, perdi as contas. Mas não adianta dizer, eu já li todinho, li 3 vezes. E aí? Modificou alguma coisa? Ou estudou? E tudo aquilo que leu e estudou, está praticando alguma coisa? Francisco de Assis, o santo dos pobres e dos bichos, dizia: o Evangelho de Jesus deve ser vivenciado, quando possível, até pregado. Então a gente tem que, agora que entende a palavra, praticar. Senão, não adianta, né? Bom, então nesse encontro que Jesus tem com esse mancebo rico, o jovem faz aquela pergunta que foi lida aqui. Então aproximou-se dele o mancebo e disse: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Veja a resposta de Jesus. Por que me chamas bom? Bom, só meu Pai que está nos céus. Mostrando a humildade. Ele era bom de fato, ele era o bom pastor. Mas ele disse: não, eu não sou bom, eu sou igual a vocês. Bom mesmo é meu Pai. Ou seja, Jesus estava se igualando com as pessoas, para dizer que todos somos irmãos, não é? Filhos de Abba, como ele chamava Deus em aramaico, Abba, o Pai, Deus. Esse jovem pergunta o que tem que fazer. Jesus diz: bom só o Pai. E Jesus aí diz: olha, se queres entrar na vida eterna, que ele perguntou, guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: que mandamentos? Aquele jovem conhecia os mandamentos. Não diz o texto bíblico, mas dá a entender que ele era um judeu, e todo judeu conhecia a Torá. Quando ele pergunta que mandamentos, Jesus recorre a um dos livros da Torá. Torá, gente, são 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses 5 livros constituem o Pentateuco mosaico, a que chamam Torá. Então Jesus recorre ao livro Deuteronômio da Torá, no capítulo 6, no versículo 5 e 6, e diz assim: o mestre Nazareno cita os mandamentos da lei de Moisés. Quais mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. E vai a outro livro da Torá, Levítico, no capítulo 19, verso 17, que diz: ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço então replicou: mas eu tenho guardado isso desde que sou jovem, desde a minha infância. O que ainda me falta? Então ele mostrou que conhecia os mandamentos. Aí Jesus, também não era moleza, deu checkmate na partidinha de xadrez ali entre os dois. Então Jesus diz: olha, ele já sabia que o homem era rico. Não que alguém disse para ele, é que Jesus era o Cristo.
Então Jesus já tinha penetrado no recôndito da sua alma, já tinha visto todo o arcabouço que havia nos escaninhos da vida daquele jovem. Sabia que ele era rico. Aí diz para ele, bom, já que você guarda os mandamentos, só mais uma coisinha te falta. Vende tudo que tens. Quando ele falou isso, eu acho que o jovem ainda ficou na dúvida. Bom, vender, beleza, tenho muita coisa, fico com um grande capital, né? Vírgula. Aí Jesus completa, checkmate. E dá-o aos pobres, e depois terás um tesouro nos céus. Aí vem e segue-me. Porque não era vender tudo e ficar com o capital que Jesus estava sugerindo a ele. Era para vender e dar aos pobres. E diz o texto que o jovem saiu triste. Então Jesus, virando-se para os seus discípulos, diz, em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo entre no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quando Jesus diz que ele deve vender tudo e dar aos pobres, isso é apenas uma linguagem simbólica. Porque Jesus não estava desejando que aquele rapaz que era rico tornasse um miserável, uma pessoa paupérrima, porque seria mais um problema para aquela sociedade. O bom era que não houvesse ninguém pedindo nada na rua. Quando você está almoçando, chega aquelas pessoas, incomoda, não é? Não vamos ser hipócritas, incomoda. Aí você faz a caridade e dá, mas é um certo incômodo, você para de comer, enfim. Então Jesus não queria que aquela pessoa tornasse mais um incômodo na sociedade, não é? Mais uma está pedindo, a causar problemas de saúde, dependendo da saúde pública, que naquele tempo era bem diferente da de hoje. Então Jesus apenas estava fazendo um teste para ver até onde aquele jovem tinha o amar a Deus sobre todas as coisas, prevista no livro Deuteronômio, da Torá que ele conhecia, e o amar ao próximo como a ti mesmo, lá do livro Levítico, que ele também conhecia. Então Jesus queria dizer para ele, e queria testar, até onde ia esse amor a Deus, e quão apegado ele era à sua fortuna, ao seu patrimônio, aos seus haveres. E o jovem deu uma demonstração de que saiu triste. Também Jesus cá para nós. Deu uma opção muito difícil para o jovem, né? Ele tinha que tomar uma decisão ali. E não tomou certamente a melhor. Porque Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, lá da coletoria de Jericó, Zaqueu prometeu a Jesus que iria vender tudo e dar aos pobres. E uma metade, e da outra metade iria pagar todos aqueles que ele havia defraudado no seu ofício de publicano. E ele fez. Jesus viu a sinceridade de Zaqueu, por isso que ele disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque este aí também é filho de Abraão, apontando o dedo para Zaqueu. Interessante que a salvação, nesse caso de Zaqueu, é também emblemática. O nome de Jesus é Yeshua, em aramaico. E a palavra Yeshua significa Salvador, ou a salvação. Então veja, Jesus estava dizendo que a salvação entrou lá, literalmente, na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu, arrependido do que fez de errado, prometeu que ia se recuperar, reparando seus erros, e fez. E por outro lado, a salvação entrou porque a própria salvação encarnada estava ali diante de Zaqueu, o próprio Jesus, que é o significado da palavra Yeshua, em aramaico, Jesus. Eu peço licença para voltar um pouco aqui ao livro da Torá, o Levítico, do mandamento que falei, amar ao próximo. Esse mandamento já constava no Antigo Testamento. Não é coisa que Jesus trouxe. Jesus corroborou muitas coisas que já existiam na lei. Como ele dizia, não vim modificar a lei. E sempre que ele falava, dizia, aí está a lei e os profetas.
A lei se referindo aos 5 livros da Torá e os profetas aqueles outros livros. Os profetas Jeremias, Isaías, Malaquias, Joel, tantos outros. No livro Levítico, lá no capítulo 19, está lá, amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus aí destaca um novo aspecto, um novo conceito dessa expressão, amará o teu próximo. Porque eles já conheciam essa expressão e o dever de amar o próximo. Todo judeu conhecia. A questão é como conceituar quem é o próximo. Você é judeu, eu sou judeu, então você é meu próximo. Ah, mas ele é saduceu. Saduceu não acreditava na reencarnação ou na ressurreição como os judeus entendiam. Acreditavam em tudo no livro da Torá, mas essa parte eles não acreditavam. Então não posso, ele não é meu próximo. Samaritano, nem pensar. E os romanos, que dominavam, que eram os opressores da Galiléia e da Judéia naquela época, também não era próximo. Babilônicos, sírio-fenícios, todas aquelas pessoas, esses não eram próximos. Jesus, quando diz isso, ele está agora dando um novo conceito de quem é o próximo. Amar ao próximo é amar com reciprocidade. É um amor mútuo. Eu te amo e você me ama. Eu amo aquele ali e ele me ama. Nós somos irmãos, somos filhos de Abba. Então, todos somos filhos de Deus, somos irmãos. Então, o próximo quem é? Todos nós. Ah, mas ele é ateu. O problema é dele, é meu irmão. E daí? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós os ameis uns aos outros. Esse era o conceito agora que Jesus dizia para todos, e ele vai dizer isso que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34. Estão gravando aí para depois conferir, né, pessoal? Quem era, afinal, aquele mancebo, aquele jovem que interpela Jesus perguntando o que é que tem que fazer para ir para o céu? O texto bíblico é muito sucinto. Não diz nada sobre aquele jovem, só diz que era um jovem rico. Mas, por dedução lógica, se imagina que ele era um judeu, até pela indumentária dele, pela linguagem, pela demonstração de que conhecia a Torá, os mandamentos. Então, o que se sabe é que esse jovem era muito rico e era uma pessoa influente naquela sociedade, por ser também rico. Agora, quando Jesus recomenda que ele venda tudo e dê aos pobres, como disse, naturalmente ele não estava mandando aquele rapaz ficar pobre, na miséria. Só queria fazer o teste. Você ama a Deus ou a Mamon? Qual dos dois você quer servir? A dois senhores não pode, não dá. Como ele disse, não pode servir a dois senhores. Vira na leitura introdutória dessa conversa de hoje. Então ele queria ver até onde ia o apego às suas coisas e até onde ia o amor a Deus, que estava previsto no livro de Deuteronômio. No capítulo 16, como é rico esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, jovem. No item 14, desprendimento dos bens terrenos. Acho que todo mundo vai ler hoje esse capítulo 16 em casa, viu? Todo mundo que levantou o braço aí. Então veja, esse item 14 do capítulo 16, veja o que ele diz. Uma mensagem de um espírito Lacordaire. É uma mensagem até um pouco longa, mas vale a pena. Você começa a ler e não quer parar. Aqui eu vou só citar um pouco, dado o tempo. Ele diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores óbices ao adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla, sem mistura, sem mancha? Quando tendes cheios os cofres,
não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e que paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Lacordaire continua: quer a fortuna vos tenha vindo de vossa família, o caso de uma herança, não é? Quer a tenhais ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca. É que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Ou seja, tudo vem de Deus e para Ele tudo volta. Nada vos pertence na terra, sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários. Não vos iludais. Não se pode servir, pois, a Deus e a Mamon. Deus vô-los emprestou. Tendes de lhes restituir, e ele empresta, sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Você tem muito por uma dádiva de Deus, dê um pouco àquele que não tem nada ou quase nada tem. É isso que o Lacordaire está aqui tentando esclarecer para a gente. Um dos vossos amigos, continua Lacordaire, vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhes restituirdes escrupulosamente e lhes ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, naquele que lhe deu a fortuna. Exige, porém, deste que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. A mensagem continua. O Lacordaire é muito pródigo nessas mensagens. Podemos, gente, e até devemos envidar esforços para conseguir, de forma lícita, claro, adquirir bens, um bom carro, uma boa moradia, confortável, por que não? Talvez um bom emprego ou uma atividade que lhe propicie uma remuneração digna para a sua vida confortável. Aqui na Terra, afinal, estamos no mundo material, encarnados. O problema é que muitos de nós, por que não dizer a maioria, quando consegue alcançar esse intento, esse desejo, na maioria das vezes, esquecemos de agradecer ao verdadeiro autor daquilo que conquistamos e que julgamos somos nós os artífices daquele sucesso. Eu consegui porque sou um crânio, sou um gênio, eu não sou preguiçoso, trabalho dia e noite e vivo nos negócios, tenho tino para coisa, onde eu boto a mão vira ouro. Muita gente diz assim. Não sabe que tudo isso é obra divina. Inclusive essa inteligência que ele julga que tem, que é um gênio, também é coisa de Deus. Para teste. Vamos ver? Você foi aquinhoado com essa sabedoria pródiga. Vamos ver que tipo de utilização você vai dar a essa sabedoria. O que é que vai fazer com ela? São os talentos daquela parábola dos talentos. Que Jesus conta essa parábola na casa de Zaqueu, depois que ele disse, hoje a salvação entrou na casa dele porque ele é filho de Abraão. Depois ele contou a parábola dos talentos, ali na casa de Zaqueu. Então, como disse, o problema é saber o que fazemos com as coisas, de que modo a gente se apega, porque uma coisa é você conservar, ter cuidado. Eu, por exemplo, que tenho um carro usado, tenho o maior cuidado.
Porque não posso trocar de carro todo ano, então tem que ter cuidado. Agora, daí a se apegar, outro dia meu filho chegou em casa e disse, pai, tocou no meio-fio que a roda de magnésio tão bonita, tá arranhada, pai. Meu filho, eu não queria topar ela no meu pé, mas o do carro... Pai, o motoqueiro passou que o rapaz passou na moto, no corredor, e topou no retrovisor. Pai, meu filho, eu não queria que ele topasse, era dentro de mim, dentro do carro. O retrovisor, nem eu vou brigar. Fiquei triste na hora, porque deu um custo, deu um ônus, mas, agora, se ele tocasse na sua mãe aqui do lado, ou em mim, aí já ficava ruim que eu me feria, mas o carro... Porque nada disso a gente leva quando vai, não é? Quando vai embora. Ainda somos muito egoístas. Aliás, nós somos ainda muito avarentos mesmo. Porque às vezes a gente fala, não, eu não tenho avareza. Mas tem. Quer ver como tem? Eu tinha uma aplicaçãozinha, trabalhei 39 anos, ajuntei uma besteirinha, minha mulher se aposentou, pegou um fundo de garantia, a gente tudo investiu. A moda do investimento financeiro. Alguém chegou e disse, olha, rapaz, está dando um lucro. E a gente entrou nessa. Pegou tudo e botou lá. Sabe o que aconteceu? Já imaginam, né? Era picareta o investidor. Perdemos tudo. Tudinho. E vou contar um segredo para você e para o internauta que está assistindo ali também. Só para nós, viu? Precisei fazer um tratamento dentário muito caro. E vender o carrinho que tinha. Comprei o mais velhinho. E o que sobrou foi o que deu para fazer esse tratamento. Aí me disseram, Beto, você não fica triste não, rapaz. Ave Maria, eu já estava depressivo. Perder esse negócio todo. Eu digo, olha, mas a minha saúde está aqui. Deu até para completar agora, botei os dentinhos, tá bonitinho. E o carro, mas o que eu estou agora me leva para todo canto também. O outro era mais novinho, até mais bonitinho. Mas eu disse, você já viu em algum enterro carro de mudança acompanhando? Não vai. Nem o próprio defunto se leva ele sozinho. Tem que alguém levar. A prova, como disse o Lacordaire, nem o vosso pobre corpo te pertence. Porque para ir à última morada, alguém tem que levar. Senão fica ali e os abutres vão fazer o serviço da natureza. Então, gente, nós somos muito avarentos ainda e a sociedade atual ainda avalia o homem equivocadamente pelo que ele tem, não pelo que ele é ou pelo que ele faz. É pela aparência. Se der tempo, eu conto um caso no final aí, porque o tempo é cruel. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem de viver o presente. De forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se não fosse morrer. E o pior, morrem como se nunca tivessem vivido. Isso é um texto do autor Jim Brown, de um artigo que chama-se Sonhei que tinha uma entrevista com Deus. Muito interessante isso. Então, gente, o apego e a valorização aos bens materiais, em detrimento dos bens espirituais, criam enormes obstáculos na aquisição daquilo que realmente importa na vida da gente, que são os tesouros que o espírito leva em sua bagagem quando de retorno à pátria espiritual. Quais são os tesouros? Aquele que Jesus falava, não ajunteis tesouros na terra, porque estes as traças consomem, a ferrugem corrói, e os ladrões batem, arrombam e roubam. Ao contrário, ajunteis tesouros nos céus, porque lá as traças não consomem, a ferrugem não corrói e nem os ladrões batem. Até podem bater, mas não conseguem arrombar nem roubar. Então, gente, a gente se apega muito. Quando diz ajunteis tesouros nos céus, não é nesse céu bíblico, oposto ao inferno, né? Não. É uma coisa, um estado evolutivo, espiritual, um plano superior, onde as almas que se elevam por afinidade se encontram e ali habitam. Esse é o céu. Então,
Nós apostamos todas as fichas na posse dos bens materiais. Nos apoderamos deles como se fossem apêndices do corpo da gente, como se fossem perenes, nunca vão acabar. E deixam-se levar pela ambição, pelo desejo insaciável de acumular, acumular e acumular. De repente, no auge de tudo, como diz, quando estou do bem bom, de boa, somos convocados pelas hostes da bendita morte, como dizia Francisco de Assis, da irmã morte. Somos convocados a prestar contas de tudo o que fizemos com os tesouros que recebemos do Pai, com os bens que foram por eles concedidos. O Espírito Lacordaire, ainda no capítulo 16, no item 14, ele bem que nos adverte quando diz que o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores e mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral. Ele diz ainda que, com apego às posses desses tais bens, nós destruímos as nossas faculdades mais caras, que é a faculdade de amar. O apego é reflexo da nossa imperfeição moral. Tanto no que se refere aos bens materiais, quanto aos pessoais. Aquele que falei, minha mulher, meu filho, meu irmão, ninguém mexe porque é meu. Não são propriedades. São irmãos em caminhada. Então, não confundir apego, como disse, com conservar as coisas. Apego é algo egoístico e restritivo, enquanto que o amor é o contrário. O amor liberta, o amor cede, renuncia em favor do outro. O apego aprisiona as pessoas aos bens. O desapego liberta, porque entende que os bens materiais são concessões do Pai, em caráter de empréstimo. No tempo oportuno, devolveremos e seremos avaliados segundo o que fizemos com esses bens. Minha gente, certa vez, Jesus, quando falava sobre a riqueza, o desapego aos bens materiais, também sobre a avareza, aconteceu que um homem que estava no meio da multidão, ele interpelou Jesus dizendo: Mestre, ordena a meu irmão que divida a herança comigo. Havia uma pendenga ali por uma questão de herança. No judaísmo tem a questão da primogenitura. Enfim, estava havendo uma dissensão ali. E ele pediu a interveniência de Jesus. Veja o que Jesus diz: ó homem, quem me designou juiz da vossa causa? O árbitro entre vós. E em seguida adverte o jovem: olha, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que ela possa conseguir. Lucas, capítulo 12, versículos 13, 14 e 15. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, agora no item 3, guardar-se da avareza. As terras de certo homem rico produziam com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora, pois não tenho onde armazenar minha colheita? É aquela história que o homem tinha muitas propriedades e foi uma safra tão grande que ele não tinha onde acumular. E ele disse então: o que farei? Vou derrubar meus celeiros e construir novos. E assim fez. Quando guardou tudo, disse para sua alma: ó minha alma, pode descansar agora em paz. Tendes agora o que se regalar por muitos anos até o final. E o pai lhe disse: ó homem tolo, não sabes que ainda esta noite tua alma será convidada a vir para o lado de cá. E o que ajuntaste? Não sabe o que farão, quem vai utilizar aquilo. Então, minha gente, tem uma boa casa, tem um bom sítio, tem um carro bom, propriedade, dinheiro no banco, e tudo isso é meu mesmo? Bom, está lá registrado em meu nome. Mas a quem pertence tudo isso? Por enquanto eu digo que é meu. Estou usufruindo. Mas se eu morrer amanhã? Vê-se que não é meu.
Foi um empréstimo que Deus me fez. Como não estava utilizando bem, ele resolveu mudar de mãos para outros que possam utilizar bem. Porque então, quando em pleno gozo de todo o seu patrimônio, a morte nos arrebata em uma viagem de retorno, sem outra alternativa que não seja deixar tudo em mãos de quem sequer sabemos o que farão com aquele patrimônio que a gente tanto se esforçou para conseguir. Gente, já chegando para o fim, eu sempre peço desculpa que eu sou indisciplinado, nunca cumpro o horário, Jorge, mas mais um minuto só eu peço. Por isso, Jesus diz àquele mancebo, o jovem rico, que perguntou o que tinha que fazer para ir para o céu, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino, como disse lá em Mateus 19, 23 a 24. Um detalhe, quando Jesus fala que um camelo passar no buraco de uma agulha, também é uma linguagem metafórica. Naquela época, camelo se referia ao animal, né, ao ruminante, camelo, mas também a um cabo grosso, uma corda grossa, com a qual se amarravam as grandes embarcações. Imaginam, já viu uma corda que amarra navio como é? Que eles não chamam corda, é cabo o nome daquilo. Então, é porque era feito com os fios do rabo do camelo. Daí ele utilizava camelo como animal ou também como aquele cabo que amarrava os navios. Por isso que Jesus diz, amarrar uma corda grossa no buraco de uma agulha e ainda assim era mais fácil. Isso que Jesus falou, quem gosta do português, chama-se hipérbole. Ele usou uma expressão de reforço, de exagero, né, de retórica, para dizer que o jovem estava difícil de alcançar o que ele estava pedindo, com aquela avareza, com aquele apego a mamão. Então, antes, ele havia recomendado não juntar tesouros na terra, onde as traças consomem, a ferrugem corrói e os ladrões roubam, e disse que devemos amealhar tesouros no céu, onde lá os ladrões não roubam, as traças não consomem, nem a ferrugem corrói. Bom, lá em Mateus 6, 19, 21. Quando ouvirem falar no capítulo de Mateus 5, 6 e 7, para quem gosta, ali estamos falando no Sermão da Montanha, o grande manual de comportamento ético e moral do ser humano. Jesus deu nesses 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. E ainda Jesus advertiu quanto ao verdadeiro objetivo da nossa existência aqui na caminhada, na Terra, na presente encarnação. Qual é o objetivo? A conquista da riqueza espiritual. Quando disse, para fechar agora, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Minha gente, peço desculpas pelo avançado tempo, agradeço a atenção de todos e peço, leiam o Evangelho, mas leiam mesmo, se puder todo dia, um pouquinho, marque, leia com estudo, tire dúvida com outros. É muito boa a leitura, é enriquecedora. Ela é uma espécie de vacina, a leitura do Evangelho. É uma das obras fantásticas. O Evangelho segundo o Espiritismo completa esse ano 160 anos. Foi motivo de uma palestra nossa aqui, 160º aniversário. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, distribua suas bênçãos amorosas em todos vocês, em todos os que estão em casa, nos irmãos que estão na rua, nos que sofrem ao abandono, naqueles governantes nos países que estão em conflitos bélicos, para que, quem sabe, um dia a paz que ele disse, eu vos dou minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Então, que essa paz seja com todos. Muito obrigado, grande abraço.